Fala galera, estamos aqui para mais um podcast, dessa vez com o meu grande amigo William Rufino, dinossauraço da internet. Vai ter muito caso aqui para contar pra gente como é que foi essa evolução do mundo online, o que ele já fez, o que ele já deu certo, deu errado. Então assim, é um cara que tem muito conteúdo e eu tenho uma grande honra e uma grande oportunidade de estar lá convivendo com ele todo dia, lá no nosso grupo, lá na fraternidade e podendo aprender com ele. Então vamos lá. Rufino, começando desde o início, quem é o William? Valeu, Diógenes. Bom, primeiro, valeu aí pelo convite, né, de participar aqui do podcast e bater esse papo. E, cara, o William é um cara aí que tem um background técnico, né? Eu sou formado em ciência da computação e tenho um mestrado em sistema de informação e gestão do conhecimento. E eu caí no mundo do marketing porque eu não gostava do cenário tech normal. Então, eu nunca fui o cara que gostava de ficar trabalhando em um produto só. Por exemplo, muita gente, né, acaba seguindo a carreira de programador, vai para a fábrica de software ou trabalhar em uma startup e você acaba focado em um produto. E eu, né, sempre gostei de fazer coisas diferentes, de trabalhar em projetos diferentes, terminar um, começar outro. Então, eu me vi dando muito certo no mercado de agência de web, assim, né? Isso assim, quando eu tinha meus 18 anos. Então, eu sei que o mercado de agência nunca é o mercado que melhor paga para programador, etc. Mas na época era o que eu curtia fazer, o que eu gostava. Então, eu acabei que trabalhando em uma agência, depois de ter passado por banco, por startup, por outra agência, trabalhando em uma agência assim, eu conheci o SEO. Então, cara, o que me atraiu muito no SEO é que é uma parada muito dinâmica, né? Apesar de que às vezes você pode trabalhar assim em um projeto, o tempo todo você tem que estar descobrindo coisas novas. E uma outra coisa que eu gostava muito de SEO são as métricas. Então eu acabei descobrindo também muito que eu gosto muito de trabalhar com essa parte de analytics, análise de dados. E que quando você é só desenvolvedor, você acaba fazendo um software e você não sabe exatamente o que está rolando com aquele software, quem está usando, como está usando, para que está servindo, etc. Na maior parte dos casos o normal não é esse, né? Uhum. E quando a gente está ali no SEO, a gente tem que ter isso, né? A gente tem que saber quem está acessando o site, o que ele está fazendo no site, o resultado que esse site está dando para o meu cliente, ou no caso, para mim, enfim. E aí, cara... Vamos lá. Eu lembro que você falou que você fez curso técnico, não foi? Sim, na escola, sim. No ensino médio. Fiz, eu estudei na escola que chama Cotemig. E era ensino técnico de quê? Técnico em informática mesmo. Então assim, desde muito novo você já tinha um pé muito grande nessa área. Assim, meu primeiro curso de programação foi com 12 anos de idade. Caramba! É por isso que lá no nosso site a gente tem uma área de membros mostrando, né, quem são os membros, o que eles fazem. E a descrição do Rufino é assim: ele já falava de internet antes da internet existir. Para mostrar todo esse background mesmo, esse conteúdo denso que ele tem e que vem de muito tempo. Aí você fez o curso técnico e você começou a trabalhar de programador logo para a agência ou não? Sim, meu primeiro, no caso não foi emprego, foi estágio, foi em uma agência. Então, essa época é até engraçado, porque eu trabalhava numa agência aqui em BH e a gente fazia o site do Miss Brasil na época. Legal. Então, legal. Uma coisa legal aí que também, né, na época acaba que você fazia de tudo. Então a gente passava boa parte do tempo editando foto de Miss. Uhum. E uma coisa legal disso é que no ano anterior de eu entrar, né, para fazer esse site, durante o evento do Miss Brasil, a gente fazia uma votação no site, para o público também poder votar. Uhum. Então, no ano anterior, quando na época a apresentadora do programa era a Naila Micherif, que ela era Miss Brasil 97 e ela era uma das donas da marca, e ela era apresentadora. Quando ela foi falar, galera, vocês também podem votar em nosso site, www.miss. Na hora que ela falou www.miss, o site caiu. O site caiu. No ano anterior. Aí no ano que eu
fiz o sistema, que a gente refez, obviamente, que eu fiz só a parte do sistema, mas a gente também estava com o servidor mais preparado, etc. Mas todo o sistema de votação fui eu que fiz. E na época, né, pô, a gente está falando de 2007, 2008, não tinha os frameworks bacanas que tem hoje, todo as melhorias de tech que a gente tem hoje, né? Então, cara, segurou legal, o site não ficou lento, o sistema funcionou certinho, a gente tinha um dashboard pra gente ver a votação também e funcionou tudo legal. Então, na época, eu fiquei bem feliz que eu fiz isso aí, passou a parada em rede nacional e não caiu. Boa. E aí, eu lembro que você fez um intercâmbio nos Estados Unidos. Foi antes ou depois de você ir para a universidade? Foi antes da universidade. Então, eu terminei meu high school lá, né? Então, eu estudei no Cotemig, mas eu não formei no Cotemig por causa disso. Então, quando eu estava na metade do terceiro ano do ensino médio, eu fui para os Estados Unidos. E aí eu acabei formando 6 meses depois. Na verdade, era para me ficar só 6 meses lá, mas aí acabou que eu considero que 6 meses foi meu período de adaptação. Eu morei numa cidade, cara, muito minúscula, pequena, né? Uma cidade de 80 habitantes, que na verdade eu nem morava na onde ficava a cidade mesmo, era como se fosse, entre aspas, a área rural da cidade, perto de um lago, então a gente não tinha vizinho, não tinha nada. E eu estudei numa escola numa cidade vizinha. Essa cidade de 800 habitantes, porém ela tinha a escola do distrito, então todo mundo desse distrito estudava lá. E, cara, assim, esses 6 meses foi o período de adaptação, né? Então foi quando eu demorei para fazer amigos, foi que meu inglês realmente melhorou. Eu até, na época, o que eu usei de, né, argumento para falar com meus pais foi a galera falava assim, pô, agora a gente consegue te entender e você vai embora. Tipo... Então, eu acabei ficando 1 ano lá, assim. E foi uma das coisas assim, que mais mudou minha vida também, porque Sério? 100% das pessoas que me conhecem o William antes desse intercâmbio e o William depois. Então, antes eu era o típico nerdão mesmo, não conversava com ninguém, ficava só sozinho, só era amigo de nerd, e mesmo assim, os amigos às vezes estavam saindo e eu estava só no computador jogando, ou aprendendo a programar, enfim. E depois que eu estava lá nesse intercâmbio, eu decidi que minha vida tinha que mudar. Porque eu queria realmente viver, ter outras experiências, etc. Então, o começo foi lá, e quando eu voltei para o Brasil e entrei na faculdade, aí que eu tomei a decisão mesmo de, cara, tem que ser diferente lá. Porque se eu já fosse diferente lá, teria sido ainda melhor do que já foi. Então, eu acho que existe um William antes e um William depois desse intercâmbio também. Top. Aí você voltou para o Brasil... Vestibular, você fez o quê? Ciência da informação, ciência da computação? Ciência da computação, Ciência da computação. Na época, assim, eu cheguei dos Estados Unidos numa quarta-feira e no domingo eu já fiz o vestibular na faculdade particular aqui de BH, né, a FUMEC. Eu nem quis tentar federal e nem a PUC, porque o curso da PUC era de tarde e federal o curso também era de dia e tal, e eu queria trabalhar desde cedo. Então, nem foi uma opção para mim fazer federal. E por causa, né, como eu já tinha um curso técnico, etc., eu sabia que eu ia conseguir trabalhar rápido. Então, era o que eu queria mesmo, assim. E você já começou a trabalhar rápido? Sim, no primeiro semestre eu já estava nessa agência que eu comentei, do site do Miss Brasil. Então, 2 meses de faculdade eu já estava fazendo estágio. Aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quase 2 anos nesse estágio, e aí eu fui fazer um estágio num banco, como analista de sistemas. E aí eu fiquei quase 2 anos também no banco, vi que aquilo não era para mim. Eu tive até a oportunidade de ser efetivado lá no banco, mas eu não quis. Aí fui trabalhar numa startup, fiquei 1 ano. Era startup de quê? Conta pra gente. Cara, era uma startup... A ideia era criar um concorrente no Mercado Livre, era para fazer um marketplace de usados. E tinha outros produtos também, mas esse era o principal, assim. E aí acabou que não deu certo, foi uma experiência legal também, que eu ganhei bastante experiência desenvolvendo. Trabalhei com pessoas... Uma coisa que não foi boa foi que eu trabalhei com pessoas todas no mesmo nível, então a gente não tinha com quem aprender, mas ao mesmo tempo eu desenvolvi muito essa parte de aprender sozinho, né, de buscar as coisas por si só, etc. Mas foi uma experiência legal, assim, eu acho que, né, não foi muito tempo não, a startup acabou que não deu certo, pouco tempo depois também já fechou, que eu saí já fechou, porque acabou o dinheiro, mas... E foi aí que eu decidi que, na verdade, o meu primeiro contato com SEO, de fato, foi nessa startup. Porque como era para ser um concorrente do Mercado Livre, etc., a gente
teve um evento aqui em BH que chamava o ASO, então um abraço pro Alberto André também, que foi ele que organizou esse evento, foi aonde eu conheci ele. Aí eu não lembro se foi em 2010, 2011, eu sou meio perdido com essas datas, assim, pra mim tudo aconteceu em 2012, então eu fico meio perdido. Mas aí nesse evento que foi o primeiro contato de fato com o SEO, ele pagou pra gente ir lá, né, e cara, ali já foi uma parada muito legal, né, então nomes que estão no mercado de SEO até hoje palestraram nesse evento, como Fábio Ricota, o Flávio Raimundo, que é quem organiza o Afiliados Brasil, ele palestrou nesse evento, e gente que nem palestra mais, mas está vivendo de internet até hoje, tipo Cassiano Travaleri, que hoje é meu amigo, um cara excepcional e também estava palestrando lá. E aí, cara, esse evento também foi uma virada de chave muito grande, assim, porque aí no próximo emprego que eu tive, que foi nessa agência, que aí a gente decidiu, né, trabalhar com SEO também. Entendi. E aí você foi lá na agência lá do Miss Brasil, que foi a segunda agência que você trabalhou, né? Não foi a primeira? Essa foi a primeira, a do Miss Brasil foi a primeira. Primeira. Aí lá você já começou a trabalhar com SEO e o editor já deve ter colocado aqui, mas eu vou explicar melhor. SEO é você posicionar os sites no Google de forma orgânica. Através lá da busca, você usa várias métricas, várias técnicas, né? Para o seu artigo, para o seu site ser um dos melhores e ficar lá nas primeiras posições. E eu costumo falar que o primeiro, segundo, terceiro lugar ali do Google vale muito dinheiro. Não, com certeza. Dependendo da palavra que você está ali, né? A diferença, assim, do primeiro pro último pode fazer uma diferença aí de milhares e milhares de reais para o seu negócio. Do primeiro, né, pro décimo, né? Lá da exatamente, da primeira página. A diferença ali de milhares de reais de faturamento, obviamente, dependendo da palavra, do nicho, etc. E, cara, é uma parada que é muito legal, assim, é muito desafiador, entendeu? Então, você sente o desafio de fazer também, então tem essa questão do seu pessoal ali, de você pegar um projeto e falar, cara, eu vou fazer acontecer, eu vou executar, que é muita diferença de você simplesmente receber uma tarefa de fazer uma tela para um software, etc, sabe? Então, eu, no meu caso, eu sempre achei isso muito mais dinâmico e desafiador, assim. Legal. Aí você ficou na agência do Miss Brasil. Quando você saiu de lá, já foi para você trabalhar como autônomo ou não? Então, na verdade, essa segunda agência que eu trabalhei, né? Que eu acabei virando sócio dela, não deu certo, etc. E nessa agência que a gente criou uns blogs para a gente poder monetizar esses... Na verdade, não monetizar. A gente criou os blogs para a gente aprender SEO na prática, porque até então era só teoria. Fui para São Paulo, fiz curso, etc. Mas eu sabia SEO na teoria, não tinha prática ainda de como fazer SEO. Então, baseado nisso aí, a gente pensou, cara, como é que eu posso vender SEO então? Pô, então tem que ter alguma coisa. Então eu e o Matheus, né, você conheceu o Matheus, a gente criou alguns blogs e esses blogs a gente começou a aplicar tudo que a gente estava aprendendo na teoria nele. E aí, cara, quando a gente assustou, a gente estava ganhando mais dinheiro. A gente estava ganhando mais dinheiro com esses blogs do que com a agência em si. E por que isso, né? Tipo assim, uma coisa que eu sempre brinco com a galera é que eu nunca fiz aquela pesquisa clássica de quem está nesse mercado, grande maioria, tá? Como ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro na internet. Nunca aconteceu isso. Por quê? Como a gente já estava inserido no mercado, a gente já conhecia, não falei também, mas eu já tinha feito curso de Google AdWords, enfim, a gente já conhecia a busca paga, naturalmente a gente também conhecia o Google AdSense. Então foi uma coisa natural, a gente estava fazendo o site, começou a dar acesso, a gente falou, cara, vamos colocar um AdSense aqui e vai que sai alguma coisa disso, né? Então, cara, a gente já tinha um salário mixaria lá de prolabore da agência e de repente a gente estava tirando $250 por dia com o site, entendeu? Então, tipo assim, foi uma coisa muito louca. E aí, quando eu saí dessa agência, e aí eu estava terminando a faculdade, então, como eu estava ganhando já esse dinheiro, assim, eu foquei para terminar a faculdade, para não estender ainda mais do que já estava. Quanto tempo que você gastou no total? Eu fiquei 5 anos e meio para formar. Ah, foi rápido, pô. Mas é um curso de 4 anos. Então, justo. O curso são 4 anos. Eu gastei, não é 5. Eu gastei 7,5. Tá, mas vai, volta. E aí, cara, por causa de um professor meu, eu acabei entrando no mestrado, que foi quem me orientou no TCC.
e quem também me orientou no mestrado, né? E aí ele, cara, a gente conversava horas e horas e horas, ele me deu uma disciplina de engenharia de software. Eu vou ficar um pouquinho triste agora, porque eu fiquei sabendo que ele faleceu na semana passada. Mas foi um cara muito pica pra mim e a gente acaba conversando e ele acabou me convencendo pro mestrado. E eu, que é um cara que não queria nem fazer faculdade, sabe? E tipo assim, decidi por minha conta entrar no mestrado. Foi uma coisa também que meus pais ficaram muito felizes, deixaram assim, nossa, sério? E aí, cara, foi também muito legal, trabalhei com coisas muito gostosas. Nunca tive vontade de dar aula. Eu entrei no mestrado por causa da pesquisa mesmo. Eu trabalhei com web semântica, que quando você tem que entender a web semântica a fundo, cara, tem tudo a ver com SEO, tem tudo a ver como é que começou o Google, né, que é a análise de grafos, o algoritmo de PageRank. Então, tipo assim, foi uma parada que me deu muito prazer de fazer, sabe? Foi muito legal. Nunca foi com o objetivo mesmo acadêmico de dar aula, etc. Mas a parte de pesquisa em si é muito foda, muito legal. E por causa disso também eu fiz algumas disciplinas na Alemanha também, que foi uma parada bem legal também. Boa, top. Top. Aí, enquanto você fazia o mestrado, você estava focado também nos blogs para SEO. Exatamente. A agência morreu. A agência morreu. A agência a gente acabou saindo, deu treta lá, né? Um pequeno golpe. Mas normal. Não. E aí eu, cara, continuei focado nos blogs. De tempo em tempo eu fiz algum freela ou outro. Na época do mestrado mesmo, acho que não. Mas aí chegou uma hora também, assim, cara, que eu tava meio entediado trabalhando em casa, ganhava dinheiro com blog, mas fui trabalhar em outra agência também, mas dessa vez focado 100% em SEO. Mas aí por causa desse rolê que eu fui pra Alemanha, quando eu voltei da Alemanha, tipo assim, eu pedi férias não remuneradas desse emprego pra mim ir pra Alemanha. Quando eu voltei, eu decidi também que eu não queria mais trabalhar Na agência. Nessa agência, porque eu queria focar no mestrado. Porque aí também eu voltei meio querendo voltar para fazer doutorado nessa universidade lá. Nessa universidade lá na Alemanha. Eu falei, cara, vai que, né? Porque, pô, muito foda o programa que eles têm lá. Totalmente focado para web, etc. Então, enfim. Mas aí, nessa virada de jogo que eu falei, agora eu vou focar 100% nos sites, vou fazer, ir no mestrado, cara, os sites viraram assim, de uma forma absurda. Então, tipo assim, até esse plano do doutorado, assim, eu acabei abandonando, por quê? Porque aí eu tinha um negócio, né? Então, eu acabei no mestrado entre 2014 e 2015. Em 2015 eu já abri meu CNPJ, né, pra ficar mais certinho. E aí que eu decidi levar a parada como uma empresa mesmo, né? O seu negócio. Então antes era só uma renda extra, eu considerava uma renda extra. Mas aí em 2015, já um pouquinho tarde, se eu paro para analisar hoje, né? Claro, sem arrependimento de nada, etc. Sim. Mas quando você para analisar o passado, eu devia ter tomado essa decisão bem antes, né? Então ali que eu decidi contratar gente mais fixa, freelancer mais certo, começar a delegar coisas, porque antes era só eu fazendo tudo 100%. Então, cara, daí pra frente foi, né, o negócio cresceu bastante, teve bastante resultado e expandindo também. Então, nesse momento já não era mais só Google AdSense a monetização, já monetizava com afiliados também. Então, apesar de ter conhecido o mercado de afiliados bem antes, assim, por exemplo, minha conta da Hotmart é de 2012. Então, apesar de ter conhecido nessa época, uma coisa que também que mudou o jogo bastante foi ter ido no primeiro Afiliados do Brasil, que foi em 2013. Então, uma dica que eu dou para todo mundo, cara, vai em eventos, faz networking, conhece pessoas, conhece a história de outras pessoas, porque às vezes numa dessas você pode ter um insight pro seu negócio, sabe? Então, por causa desse Afiliados do Brasil, e uma coisa que com certeza me ajudou muito também foi o fato de saber inglês, cara, porque quando eu queria aprender uma coisa, eu nunca procurei em português, eu sempre fui na fonte, em fonte entre aspas, né? Eu sempre fui procurar em inglês. Então, por causa disso, procurando saber mais sobre monetização, sobre o mundo de afiliados, por causa disso, em inglês, eu conheci um fórum que chama Stack That Money. É um fórum que, inclusive, existe até hoje. Eu não faço parte mais, mas não sei como é que tá hoje, mas na época, cara, eu aprendi muita coisa nesse fórum, aprendi muita coisa mesmo. Então,
Foi mais ou menos o que eu vivi com fórum de poker. De então. poker? Então. Foi. Então, cara, por causa disso, desse fórum, de ver ofertas, de conhecer o mundo de CPA, eu conheci muita coisa, cara, muita coisa, muita gente online também. Tem uma rede de afiliados brasileira também que eu sou muito grato a eles, que é o C2, chama C2 CPA, que é do Ramon. Então, por causa disso, eu conheci essa rede, comecei a fazer umas vendinhas, aí comecei a conversar com o Ramon no Skype ali, aí ele foi uma pessoa que me incentivou a começar a fazer tráfego pago também para afiliado, e não só trabalhar com orgânico, com SEO, e aí, tipo assim, o cara me deu uma aula de Google AdWords para afiliado na época, principalmente a rede de display, porque até o momento eu já tinha feito campanhas para clientes, já tinha gerenciado, já tinha feito curso, só que a grande parte do público, inclusive quem fazia algum conteúdo, quem dava curso, focava 100% na rede de busca, na rede de search. Então, rede de display, a galera praticamente falava para remarketing. Então, o que é a rede display? Tá, então vamos lá. O Google AdWords hoje ele tem mais redes, mas na época ele era basicamente a rede de busca e a rede de display. Nem sei se chama rede de busca mesmo, mas enfim. Uhum. Que a rede de busca é o quê? Quando você procura uma palavra-chave no Google, você vai receber ali os 3, 4 primeiros resultados são pagos e depois vem o orgânico da SEO, né? Uhum. Então a rede de busca era isso aí, você fazer anúncios para o Google mesmo, para a página do Google, de quando as pessoas estão buscando. E a rede de display é você colocar seu anúncio dentro de sites terceiros. Então são os banners. Na época era basicamente banner e anúncio de link. Então quando você anuncia dentro de outros sites, e aí por isso que lá atrás eu falei que a gente já conhecia o Google AdSense por causa disso. Que quando você está lá na rede de display, você tem que ter um parceiro que é um produto do próprio Google, que é o Google AdSense, que é onde, por exemplo, o Diógenes tem o site dele. Então ele tem visitas. E como é que ele vai ganhar dinheiro? Ele coloca os banners do Google. Então o Google, o que ele faz? Ele fala que ele dá 68% da renda dele, ele repassa para o Diógenes. Só que ninguém no Brasil, absolutamente ninguém, falava sobre performance na rede de display. A rede de display era basicamente uma rede de remarketing ali e branding. Entendeu? Era para você gerar impressão, para conhecer sua marca. Inclusive até hoje, a maioria das marcas usam ainda como branding e remarketing. Mas ninguém falava de performance ali. O que quando a gente fala de performance, o que é? Criar anúncio realmente para vender. Uhum. Então esse Ramon, ele realmente me incentivou ali, me ensinou muita coisa e eu comecei a fazer, cara. Então, tipo assim, era bem mais difícil do que o Facebook, porque o Google até hoje ele é muito mais difícil, porque o Facebook é muito fácil, você simplesmente entrega tudo lá e deixa a inteligência dele trabalhar. O Google você tem muito mais variáveis que você consegue trabalhar nele e otimizar, e principalmente antigamente. Hoje já tem muita coisa mais automatizada também, não que seja tudo, mas antigamente era tipo assim, você tinha que ter controle total sobre tudo, senão você ia queimar dinheiro. Então a performance ele era muito controlada, e aí entra também essa questão que eu falei, de você aprender as coisas em fóruns, etc. Porque aí você consegue ferramentas de trackers, né? Então, por exemplo, o mercado do Brasil, hoje até mais, mas principalmente para quem roda Facebook não precisa tanto, mas ferramentas como o Volum, Funnelflux, Keitaro, o primeiro tracker que eu usei chamava CPV Lab. Então essas ferramentas te ajudam muito a ter controle sobre o seu ROI ali, a sua conversão, as suas métricas. Então, tipo assim, cara, fazia uma diferença enorme, enorme você rodar o Google Display e ter um tracker. Então, por exemplo, tem até um caso engraçado, uma época, que tem um dos trackers que eu citei, que é o Funnelflux. Ele era uma ferramenta que você pagava a mensalidade, só que você hospedava. Então, você tinha que cuidar do seu servidor, etc. E eles tinham uma opçãozinha lá, que quando ele atualizava sozinho. E cara, E aí? Tinha uma época que eu tava rodando 20, 25 mil reais de tráfego por dia. Caralho. Isso entre 2016 e 2017, que numa dessas aí essa ferramenta atualizou sozinha e quebrou. Como assim quebrou? Quebrou, parou de funcionar. A atualização bugou ela. Entendi. No caso, não era a atualização que tava bugada, foi no meu. Parece só o meu quebrou, mas eu não apertei o botão de atualizar, tá ligado? Atualizou sozinho e quebrou, parou de funcionar. E eu tava pagando e eu tava rodando 20 mil reais de tráfego por dia. Então esse dia eu queimei uns 10 mil reais. Aí você
viu e voltou para a versão anterior. Aí eu vi, tive que pausar tudo e não tinha como eu voltar à versão. Não. Porque a ferramenta não estava funcionando mais e eu não tinha os dados mais, porque muda banco de dados, muda tudo. Não era só eu subir o código da versão que a primeira vez que eu instalei ele e subi. Não tinha como fazer isso, sabe? E aí, cara, eu criei um baita burburinho nos fóruns. Eu fazia parte de 2 fóruns nessa época, abri negócio nos fóruns e tal. Aí o dono da ferramenta, que é um cara que morava em Dubai, me chamou no Skype, foi tentar me ajudar a resolver, mas acabou que nem foi ele que me ajudou a resolver, foi um amigo também que... Aí esse amigo, a atualização dele deu certo, ele me passou os arquivos, aí eu subi os arquivos desse amigo, e aí funcionou. E aí Cara, consegui resolver, mas coisa assim, loucura, né? Coisa que a gente nunca espera que vai acontecer. Nunca espera e assim, 25 mil reais de ads. A galera roda isso por mês. E aí você tava rodando por dia. Por dia, Foi assim, foi lá no auge, lá atrás, cheguei a gastar mais, mas não durou tanto tempo não, porque essa época também era tudo Ad Black Hat, né? Uhum. Então também, o que é um Ad Black Hat, galera? É que a gente está rodando contra as regras da plataforma. Não quer dizer que é ilegal, não tem nada disso. Sim. É que a gente está jogando contra as regras da plataforma. E aí a gente tem ferramentinhas que a gente consegue, que a gente chama de cloaker, né? Que é quando o robô ou até mesmo um review manual da plataforma, você espera que ele vai ver uma página, mas para quem está clicando, a gente roda outra página ali. Então, como era tudo Black Hat, eu tinha umas 20 contas rodando e nessa época era lindo porque eu tinha vários scripts e aí vem também esse background tech que ajudava muito, que era tudo automatizado. Então eram vários scripts fazendo tudo possível, pausando, startando, controlando o horário de campanha rodar, etc. E 20 contas rodando simultâneo todo dia. Aí quando caiu, também caiu tudo de uma vez e nunca mais foi igual. E aí eu lembro, não porque eu tava lá, mas porque você já me contou isso, que você fez muita grana nessa época. Tipo, muita grana. Você tá falando aí quem roda 25k por dia, às vezes até mais, é porque espera ter um retorno em cima disso. E aí, de repente, veio uma atualização do Google e parou tudo, não foi? Isso em relação ao SEO, né? Ao SEO. Isso. Então, o SEO tinha uma renda ali de 6 dígitos mensais, 6 dígitos baixos, né? Mensais. E, cara, a primeira atualização que me pegou... Tá, antes disso, galera, teve duas grandes atualizações do Google que ficaram famosas, que foi o Google Panda e o Google Penguin. Entre 2014 e 2012, perdão, e 2015. De novo, essas datas são meio... Tá. Mas aí o Google Panda ali foi uma atualização que era para tirar conteúdo ruim da internet, porque então até o momento ali, quando a gente monetizava só com AdSense, a gente tinha uma fórmula mágica, que era 350 palavras e uma imagem, que você ranqueava. 350 palavras, uma imagem, você ranqueava. Título... Entendeu? certinho. Forçando ali palavra-chave, tinha aqui o word stuffing. O que é o word stuffing? Você repetia aquela palavra-chave várias vezes no texto. Enfim, qualquer coisa funcionava nessa época. Até o Google Panda. Depois do Google Panda, realmente ali levou muita gente que tinha renda altíssima. Pra época, era assim, nego que ganhava $100 mil por mês e tal. Altíssimo. Foi praticamente a zero, cara. Tipo, hoje é mais ainda, mas para aquela época já era muito mais, entendeu? Tipo, Entendi. Hoje é muito, mas naquela época era muito mais. Uhum. Mas E, cara, foi praticamente a zero, assim, com o Google Panda. E nessa eu passei ileso. Sério? Sério, no Google Panda passei ileso, super ileso. Foi de boa, até cresceu. Foi aí que teve crescimentos. E teve uma próxima, que foi o Google Penguin. E aí o Google Penguin já falava muito de link. Era uma atualização baseada em link. De novo, passei ileso. O Google Penguin, ele trouxe um lastro maior para os links apontados para os sites. E o que ele fez? Ele também varreu links ruins. Porque, galera, eu vou falar por alto aqui como é que funciona o algoritmo do Google, pelo menos nos primórdios, tá? O grande diferencial do Google para os outros buscadores que já existiram antes dele foi que o Google tratava não só links vazios ou conteúdo, ele começou a dar relevância para esses links apontando para o site. E o que é um link? É como se fosse um voto. Então vamos supor que o site do Diógenes recebe um link da Globo. É a Globo dando um voto para o Diógenes.
eu dando um link pro Diógenes, eu estou dando um voto. E o que o Google trouxe? O Google trouxe, o principal diferencial dele foi que ele passou a dar um peso para esses links. Então, um link da Globo, ele tem um peso muito maior do que um link meu. Só que aí, obviamente, né, a galera começou a achar falhas nesse algoritmo. Então a galera começou a criar vários sites, pegar site lixo, site de spam e ficar criando links para criar volume. Porque o volume de links também é importante. Também ajuda. Exatamente, até hoje não como já foi. Então, o Google Penguin trouxe aí uma atualização para trazer uma análise melhor da qualidade daquele link. Obviamente que qualidade é muito subjetivo, só que eles têm lá os N fatores que eles usam. E, cara, foi mais uma leva ali de varrer link. Muita gente. Muita gente. E aí, cara, eu sempre cito, né? A galera que ganha dinheiro com a internet que deu ruim, mas, cara, muita agência faz black hat para os clientes, fazem coisas que antes funcionavam para os clientes. E aí, cara, é muito site grande que se ferrou, muito cliente grande que se ferrou. Tem um case da época, não foi por causa desses updates, mas um case da época que eu trabalhava só com SEO, que foi muito grande, de um site muito grande, que eu vou falar qual que é, que saiu do ar não, foi desindexado do Google, simplesmente sumiu do Google. Por causa de Black Hat, foi a Decolar. Sério? Foi desindexado do Google por conta de Black Hat? Tomou um de-index do Google por causa de Black Hat. Então a Decolar ficou aí umas 2, 3 semanas fora do Google por causa de Black Hat. E aí, cara, a Decolar é uma empresa argentina, né? Você pensa aí quanto de faturamento que eles perderam por estar fora do Google, porque a Decolar já era grande na época. Sim. E aí o que causou a punição dele é o que a gente chama de doorway pages, que são páginas simplesmente de entradas e super otimizadas. Então você entrava em uma página da Decolar, no rodapé dela tinha lá uns 20 links super otimizados. Então era passagem Bariloche, Argentina, passagem... Só que tipo assim, umas paradas que... Cara, você vê que é 100% feito para busca, porque pode até ser a forma que a gente busca, mas não é a forma que a gente escreve. Então, isso também causa que foi melhorando antes em relação à super otimização, que também foi alguns algoritmos que o Google foi trabalhando para melhorar isso. Porque nem sempre o artigo vai estar da forma que a gente busca, né? A forma que a gente busca é uma, a forma que a gente escreve é outra. Sim. Então, eram assim, essas páginas com conteúdo extremamente raso, sem sentido nenhum, mas super otimizadas. E aí, cara, saiu do Google. Imagina quem fazia SEO para aqueles caras ali naquela época, deve ter ficado algumas noites sem dormir, né? E aí, cara, foi um baita burburinho no mercado. Os grandes players fizeram live para estudar o caso, até descobrirem que foi doorway pages, ficavam tentando entender por quê. E aí levantava teoria, era uma época de mercado bem legal aí, quando tinha muito menos ego, etc, que a galera se ajudava, tinha uns eventos só de SEO, era bem bacana. Top. Então Panda, Pinguim, você ainda passou ileso. Passei ileso, cara. E aí o próximo foi qual? E aí, cara, em 2018, eu não lembro exatamente se foi 2018, 2019, veio um algoritmo aí que falava muito sobre autoridade, relevância e confiabilidade daquele conteúdo. E aí nesse foi o que eu caí. Que ele falou principalmente de sites de saúde. Então, meus maiores nichos eram site de saúde, tá? E realmente, eu não vou ser hipócrita, meus sites não eram escritos por médicos, eu tinha redatores que escreviam aquele conteúdo, mas eu também não estava falando a cura de nenhuma doença, entendeu? Eu tava, por exemplo, eu tinha arroz engorda. Post, tá ligado? Tipo, eu tava fazendo post sobre remédio, a gente colocava informações da bula e falava alguma curiosidade com aquele remédio, como que ele foi descoberto, era uma coisa assim. Eu dou esse exemplo de remédio porque eu fui primeiro lugar para ibuprofeno no Google. Ibuprofeno tem 300 e tantas mil buscas por mês, tinha na época, né? Então, o primeiro lugar, ele morde 20% ou 40% das visitas. Cara, hoje eu não faço a menor ideia. Nessa época, é porque o Google colocou mais anúncio no topo e mudou o layout. Mas nessa época ele mordia 40%. 40%. Então só para ibuprofeno você tinha aí 120 mil visitas mês. Era nessa faixa, cara. E tipo assim... E era um artigo explicando a bula.
explicando ali, falando o que era, a bula escrita com outras curiosidade palavras, a de curiosidade como e tal. nasceu o remédio e boa. E aí eu colocava linkzinho para a farmácia, para ganhar como afiliado. Então, por exemplo, eu tinha um linkzinho da drogaria Onofre, que eu ganhava 5% da venda. E, cara, a maioria das vezes a pessoa entrava lá, ela não comprava ibuprofeno direto, só que meu cookie ficava com aquela pessoa por 30 dias. Então, essa era uma atribuição de 30 dias. E aí eu gosto de citar esse caso da Onofre, porque é engraçado, porque na rede de afiliado que a gente usava, a gente conseguia ver o carrinho, o que a pessoa comprou. Então, cara, às vezes 3 dias depois a pessoa voltava no Onofre e comprava camisinha, fralda, desodorante e mais 3 remédios. Aí o ticket médio dela ficava R$400, sabe? Aí você ganhava 5%. 5%. E tipo assim, Boa. né? E o que era o nosso trabalho fazendo o site, cara? Era identificar essas oportunidades. Então eu não fazia conteúdo só por fazer conteúdo, só para encher linguiça. 70% do nosso conteúdo a gente tinha que identificar a oportunidade para vender alguma coisa. Então a gente era afiliado de tudo quanto é e-commerce que você imaginar, produto encapsulado, infoproduto. Então a gente só fazia sites e conteúdo onde eu tinha essa oportunidade. E uma curiosidade é que o mercado de afiliados, quando ele surgiu no Brasil, ali em 2013, nesse primeiro evento, é o que a galera mais falava. Você aí de ads, você tem que fazer milhões e milhões de visitas para ganhar dinheiro. Às vezes, quando você está vendendo alguma coisa, você precisa de ter muito menos visita para ter resultado. E de fato, foi isso que aconteceu. A gente realmente conseguiu descobrir aí que a gente precisava de menos visita para ter resultado. Eu não precisava de ter aqueles milhões de visita para ganhar no clique. Então, às vezes um site com 200 visitas, mas numa palavra com menos busca, mas com intenção de compra muito alta, eu tinha mais resultado. Então, a gente tem que também trabalhar isso, intenção de compra, né? Então, é uma dica também para quem quer fazer qualquer coisa, é não pensar genérico quando está fazendo isso. Você tem que trabalhar a intenção de compra. Às vezes a gente foca muito... entra aquilo que você falou de análise de dados, de colocar inteligência por trás, de um jogo extremamente dinâmico, que você gosta muito até hoje, né? Com certeza, cara. E é aí, bem legal isso. Bem 100% legal. dos nossos links eram traqueados. E aí eu tenho vários artigos linkando às vezes para o mesmo produto. Só que eu sabia exatamente qual artigo eu estava vendendo, porque eu usava os parâmetros para saber isso. Então a gente usava mapa de calor nos artigos para saber aonde estava sendo clicado. Então, por exemplo, eu nunca parei de usar o Google AdSense, mas em artigos que eu tinha uma intenção de venda muito alta, eu não mostrava anúncio. Porque eu não queria que a pessoa clicasse no anúncio e saísse do meu site para me ganhar centavos no clique. Eu queria que ela comprasse para me ganhar a percentagem de uma venda muito maior. Aí você colocava os links dos afiliados. Exatamente, link como afiliado. Então, nesses, o artigo ficava muito mais limpo, etc. Eu tinha vários CTA diferentes. Inclusive, eu traqueava cada botão de CTA com uma forma diferente para eu saber qual botão que está trazendo mais resultado. Caramba! A gente fazia testes. Então, cara, o trabalho do negócio era esse. Assim. Então, porra, era muito legal o que a gente estava fazendo ali. Mas aí veio esse primeiro update em 2018. Você ficou imerso nisso mais ou menos de 2012 a 2018? 2019. 2019. Assim, em paralelo, né? Porque depois de 2015, quando eu comecei a profissionalizar a empresa, em 2016 eu abri o escritório, que aí eu trouxe a Fernanda para trabalhar comigo full time, para gerenciar a equipe de conteúdo, eu acabei delegando essa parte de SEO 100% para ela, praticamente. Não 100, mas 90% foi delegado para ela e eu comecei a fazer só tráfego pago. Então, mas cara, uma coisa está muito ligada à outra, porque tudo que eu aprendia de análise de dados, de traqueamento no tráfego pago, eu aplicava também no site, eu aplicava no SEO, entendeu? Então uma coisa impulsionava a outra de uma forma muito legal, assim. E cara, e principalmente nesse mercado de afiliados de SEO, o que muita gente às vezes não entende é que, tipo assim, por exemplo, lança um produto novo hoje. Não existe busca para esse produto. Só vai existir busca para esse produto a partir do momento que a marca fizer branding. Que eu estou gerando tráfego, não necessariamente branding, mas tráfego de performance mesmo. Então a gente ranqueava para produto, funciona. Nome do produto, Mercado Livre. Nome do produto é confiável. Então a gente começava a fazer esse tipo de conteúdo. Então, às vezes, um produto que eu estava fazendo tráfego para ele gerava essa demanda para SEO. Então, como eu acabei fazendo um networking legal durante esses anos, conheço muita gente do mercado, muita gente me falava o nome do produto antes de lançar, cara.
Então, Pra antes de você já ir lançar, preparando eu já as estava com os paradas. sites prontos ali, porque na hora que gerasse demanda para aquilo, já estava pronto, entendeu? Então, eu rodando tráfego pago, muitas vezes eu conseguia saber que a atribuição ali foi dupla. A pessoa entrou no meu link pelo tráfego pago, mas ela só foi comprar depois que ela clicou no SEO. Então, tipo assim, é o que a gente costumava falar no mercado antigamente, que SEO mais AdWords era 1 mais 1 igual a 3, sabe? Porque eu potencializo muito ali meu resultado. Se você está anunciando AdWords e não... Se você está fazendo SEO e não está anunciando para a mesma palavra no AdWords, muitas vezes você está perdendo muita oportunidade ali, entendeu? Então, era isso, assim. Então, toda a demanda ali do SEO, etc., junto com o tráfego pago, dava um resultado muito foda, muito legal mesmo. Top. Topíssimo. Aí você ficou nessa, focado nessa. 2019, eu queria entender porque como é que foi essa transição de você parar de trabalhar com SEO, blog, tráfego, e você já foi direto para ser lançador ou teve algo aí no meio? Então, cara, ali em 2018, né, matou esse primeiro site de saúde, só que quando ele matou esse de saúde, um site no nicho feminino subiu. E aí, cara, não ficou elas por elas, mas o faturamento manteve ali 70, 75, 80% do que era. Então já ficou muito bom e a gente tentando subir outros sites, outros nichos, etc. E aí 2019 realmente veio um outro update que matou. Terminou de matar, então o negócio Era dava o quê? 6 dígitos. Era o que esse update? Teve a ver com o mesmo, esse de 2018 também, sabe? Pegou nessa... Autoridade sobre o conteúdo. Eu não lembro exatamente o que foi mais, mas teve a ver com isso. Foi tudo relacionado a isso. E foi um dos primeiros updates do Google que eles deixaram, assim, mais indicado que teve ação humana, sabe? Porque antes, pouco tempo antes desse update, teve uma atualização nas Content Creators Guideline, que é as regras para os humanos que avaliam conteúdo. Porque o Google não usa só robô. O Google paga pessoas do mundo todo para ficar fazendo busca e dar nota para cada site que ela entra, etc. Então teve uma atualização nessas regrinhas também falando sobre isso, para a pessoa olhar se tem um especialista por trás, se é confiável, se é um profissional que existe, ou é um fake. Entendi. Enfim, teve uma coisinha disso também ali. Então, assim, dali em 2019 eu entendi que a forma que eu ganhava dinheiro com SEO, eu não queria mais continuar brigando de gato e rato com o Google. É porque ele atualiza, você muda um pouco. Só que depois ele continua atualizando, Continua, você tá entendeu? sempre... E a forma de monetização que eu tinha em alto nível nessa época era aquilo, entendeu? Não tinha como melhorar muito, assim. E eu já estava também um pouquinho cansado, né? Porque, enfim, são muitos anos fazendo a mesma coisa, igual eu falei, às vezes a gente acaba precisando de mudar os ares um pouco, etc. E aí, cara, foi uma coisa assim, foi uma coisa muito natural pra mim, sabe? Eu fiquei um tempinho, obviamente, numa bad e tal. Pô, o que eu vou fazer e tal. Mas aí, a decisão mais natural pra mim que veio pra minha cabeça, por causa, né, dos anos de mercado, do networking que eu já tinha, já fazia parte de vários masterminds. Você conhece muita Conhecia gente, muita né, gente. cara? Muita gente. E aí, por causa disso, cara, a coisa mais natural, o que eu vou fazer? Pô, Lançamento. vou fazer um lançamento, vou lançar Expert. Que já é um mercado que estava super em alta, já, né, sempre teve em alta aí desde 2017, 2018 já estava em alta. E, né, o tempo todo a gente conhece gente que está precisando. E aí foi até no Mastermind lá do Ryan, em Orlando, que conversando lá com o Imperador das Milhas, a gente fez uma viagem lá da galera, que a gente alugou um motorhome e tal. A gente conversando e eu falei dessa decisão, aí o Imperador falou, pô, então você é o primeiro, então, você vai me lançar. E aí, cara, foi isso, entendeu? No primeiro lançamento a gente já fez mais de 6 dígitos já. Eu já tinha uma equipe, né? Eu já tinha as pessoas da equipe da empresa, a Fernanda já estudava copy, eu já fazia tráfego, então, tipo assim, já tinha escritório, já tinha tudo. Cara, foi uma transição, assim, muito tranquila pra fazer. E foi uma decisão que não foi tão difícil assim não, sabe? Apesar de que eu tava num momento, né, ruim, porque tinha um negócio muito bom que foi pro saco, mas foi uma coisa que foi muito tranquila. Você já assim. engatou outro logo em sequência. Aham. Boa. Aí hoje
você tá trabalhando com a Camila. Hoje de especialista eu só tenho a Camila. Só a Camila, porque você já tá tirando o corpo fora da área de lançamento. Não que eu esteja tirando o corpo fora, entendeu? Mas tem uma outra coisa aí, que é um projeto que eu estou começando, de mídia programática. E aí é uma parada que eu enxergo também que é muito legal. E aí, cara, uma coisa que eu entendi também é que não dá pra gente trabalhar com muitos especialistas, tá? Então, assim como uma agência normal, às vezes você trabalha com muito cliente ali, você está recebendo por serviço, e eu nunca quis ter isso, sabe, de receber por serviço. Eu quero realmente virar sócio do projeto, eu quero realmente fazer um projeto grande, uma coisa que tenha resultado no longo prazo, que a gente criar uma marca forte da pessoa, etc. E aí, se eu tiver muitos especialistas, se a gente trabalhar com muita gente, eu acho que acaba não virando. Obviamente que eu conheço gente que deu certo, mas eu também conheço, às vezes, mais gente que deu certo focando em um projeto, um especialista ali, do que o contrário, entendeu? E aí, cara, é um projeto que vai fazer, não tem nem um ano aí que a gente começou, que, né, tá dando super certo, tem tudo para dar mais certo ainda, e para quem não sabe, vai seguir lá no Instagram, é Camila Gutz, ela é fisioterapeuta pélvica, ela fala sobre pompoarismo e sexualidade, né? Então, cara, hoje eu também sou especialista já nisso, já sei tudo sobre o corpo feminino. Boa. Essa é uma curiosidade também de quando a gente lança outras pessoas, que a gente acaba aprendendo tudo sobre aquele nicho, aquele negócio, né? Então, mas, cara, é muito legal, a gente aprende coisa nova o tempo todo, a gente tá lidando com outras pessoas, é um desafio também, é um desafio que eu não tinha antes, tá? Então isso pra mim realmente foi a principal parte de aprendizado, porque foram aí de 2010, 2011 até 2019 dependendo basicamente de mim, e quando eu falo de mim é óbvio, eu tinha funcionário, eu tinha outras pessoas, só que eu não devia, a gente não depende às vezes do humor de outra pessoa para produzir conteúdo. Porque é uma coisa que muita gente me pergunta, pô, por que você nunca lançou um curso? Por que você nunca, não sei o quê, você tinha tudo para fazer conteúdo? Cara, eu não gosto de fazer conteúdo, não gosto de dar cara no Instagram. Eu acho que é um trabalho muito difícil, eu admiro muito quem acorda de um puta mau humor um dia, mas está lá no Instagram aparecendo feliz, é o que a gente fala às vezes, o Instagram é uma novela, é falso, mas e tem que ser. Tá ligado? Até certo ponto tem que ser. Obviamente que também você pode mostrar a vulnerabilidade, deve, mas não é o tempo todo, entendeu? Então, cara, é difícil fazer conteúdo, é difícil fazer live pra vender o tempo todo. Então, não é minha praia. Eu prefiro, sou um cara muito mais do back-end mesmo, do background, estar lá atrás, olhando os números, coordenando o que tá passando por trás, tomando decisões estratégicas. E isso é uma parada assim que eu gosto muito e que, cara, dá muito certo, assim, tem dado muito certo. Então hoje a gente pode falar que você pretende ter talvez mais um especialista quando for um match perfeito. Cara, só se for um match muito perfeito agora. Agora eu tô apostando muito nesse projeto de mídia programática, e por enquanto é isso, entendeu? Tipo, vou manter esses dois projetinhos assim. Uma coisa também que eu acabei não falando, mas foco. É muito importante. Eu sei que o GG é o cara aí dos 1 milhão de empresas, mas ele também teve foco por muito tempo. Agora que ele está se divertindo aí. E também eu tive minha parte de divertir, né? Eu investi em startup, queimei dinheiro. Quem nunca, né? Quem nunca? Investi em startup, queimei dinheiro. E aí acaba quando você está investindo em startup, você está investindo em pessoas. Às vezes, não estou falando mal das pessoas, enfim, mas às vezes as pessoas estão em momentos diferentes. Né? Acaba que dá errado. Fundei startup nesse meio tempo, que era o ConvertPack. Foi um projeto que era muito legal, me deu muito tesão também de fazer. Por causa disso, eu perdi muito foco no que eu estava fazendo também. Então, parte dos meus negócios terem caído, eu atribuo a isso. Obviamente que era um projeto paralelo, mas de repente todo o meu networking mudou para isso. Então eu deixei de olhar para outras coisas que poderiam ter dado resultado, né? Então, por causa desse foco no ConvertPack, cara, eu só falava startup. Foi um período muito legal porque, cara, eu conversei com
diversas e diversas pessoas dos mais diferentes mercados, com fundos brasileiros, fundos internacionais. Tive reunião com um cara que trouxe o Facebook para o Brasil, o primeiro funcionário do Facebook do Brasil de um fundo. O cara ficou 1h30 falando com a gente, me dando uma aula por que ele não investiu com a gente, sabe? Mas foi uma puta mentoria ali, sem ele saber que ele tava, tipo, tá ligado? Então foi assim, foi uma experiência muito legal, cara. Conheci muita gente, conversei com muita gente, tive muitas propostas, fiz muitas propostas, aprendi muita coisa, me inscrevi em N coisas, N processos de aceleração, no Brasil, no exterior. Então foi assim, foi muito legal, é aprendizado, acho que tudo é aprendizado ali, mas chegou a hora de novo de ter foco, né? Boa. Então, de ter foco, delegar melhor as coisas, etc, para voltar a ter resultado igual antes. Legal. Pra gente caminhar aqui já pro fim, vamos lá para as últimas perguntas. Eu sei que todo mundo que trabalha com mídia programática não fala disso. Qual que é o mínimo que você pode explicar pra gente sobre o que é mídia programática? Tá. Cara, esse é um dos assuntos mais complexos que eu já trabalhei quando se envolve a internet. É realmente muito complexo, porque tem muita coisa envolvida. Então, resumindo assim, a mídia programática ela tem dois lados. Ela tem o buy side, que é o comprador de mídia, e ela tem o sell side, que é o vendedor de mídia. Então, quando você está comprando mídia, às vezes, no Google AdWords, não chega a ser mídia programática, mas você está comprando mídia. Mas quando você está com o Google Ads, você está vendendo mídia. Então, a mídia programática ela é o próximo nível, que é você ir para outras redes, para outros inventários e receber por isso. Então, seria basicamente ali o próximo nível do Google Ads seria a programática e o próximo nível da compra de mídia em display seria a programática também. É claro que isso é de uma forma bem simplória que eu estou falando, tá? Mas a mídia programática é você vender o inventário do seu site de uma forma muito mais, digamos, controlada e efetiva. Então, a partir dali você consegue falar que você não quer tais anunciantes, você consegue colocar preço mínimo, enfim. Tem uma infinidade, realmente uma infinidade de coisas que você pode fazer para melhorar a sua receita ali com o seu site. É o próximo nível da forma de anunciar que 99,9% das pessoas fazem hoje. Sim, eu não digo tanto na parte de anunciar, mas muito mais na parte de vender, tá? Mas na parte de anunciar, na parte da venda, eu enxergo muito mais isso na parte da venda, para a maioria dos negócios se beneficiariam, mas na parte da compra nem tanto, assim. Porque aí, cara, você para de trabalhar simplesmente com, às vezes, uma curiosidade, por exemplo, né, não existe compra de tráfego, tá? O mercado brasileiro traduziu de uma forma ruim. É tudo mídia, por isso que em inglês é media buy. Você não paga pelo tráfego, você paga pela mídia. É igual colocar um outdoor no negócio. Você não está pagando por quem está... Cada pessoa que olha para o seu outdoor, você não paga por isso. Você paga para colocar seu outdoor lá. Então, toda hora que você está comprando tráfego, seja no Facebook, seja no Google, você está comprando a mídia daquele espaço publicitário. Você está pagando. Então, a partir do momento que você vai para programática, você está olhando muito mais para CPM. Então, isso também deixa a coisa muito mais complexa na parte da compra. Então, para você ter performance, ele é muito mais fácil de queimar dinheiro. Então, eu, por exemplo, já fiz teste em algumas redes de programática no passado comprando mídia e, infelizmente, não tive sucesso. Não consegui otimizar a ponto de vender. Então, por isso que, quando a gente fala de compra de mídia, principalmente nesse mercado de marketing digital, por que eu coloco entre aspas? Porque o mercado de marketing digital é tudo, né? A Globo faz marketing digital, entendeu? Mas a galera tende a achar que é só infoproduto, etc. Por isso eu coloco aspas. Então esse mercado de infoproduto, encapsulado, etc., esse mercado que a gente chama de marketing digital, ele sim é um mercado que Google, Facebook e Native Ads já, cara, 95% das pessoas vai ser isso mesmo, e vai ter resultado e pode focar nisso que vai dar certo. Mas aí, cara, quando você leva para esse nível de monetização de sites, monetização de conteúdo, aí sim, a mídia programática ela realmente é um próximo nível ali e com certeza é muito mais difícil. Eu estou aprendendo ainda, sou muito juninho, tenho muito a aprender. Se você está falando isso, então... Cara, o dia todo eu aprendendo coisas novas,
São siglas novas que, cara, tem 1 milhão de siglas diferentes, ferramentas diferentes. E aí tem ferramentas que a galera do mercado não faz nem ideia que existe, mas essa galera da mídia programática está usando para ajudar a otimizar. E aí você tem parceiros novos, contatos novos, enfim, tem muita coisa louca rolando aí e no off. E cara, a galera não fala muito disso porque o inventário publicitário, ele, querendo ou não, é limitado, entendeu? Tem anunciantes limitados aí. Se entrar todo mundo, ele Não dá vai conta diminuir. de atender. E, cara, mas tem gente que fala assim, tá? Eu não conheço de fato, mas tem um ou outro aí que lança curso disso de vez em quando, tá falando sobre isso, tá falando sobre Google AdSense também, como monetizar melhor com Google AdSense. Então, às vezes aparecem as pessoas aí falando disso. Mas é uma coisa realmente muito mais nichada do que o geral. E com certeza é uma coisa muito mais difícil. Tá bom. Era só para dar uma ilustraçãozinha. E pra gente fechar, dica para quem quer levar a empresa dele para esse mercado online, para quem quer desenvolver a empresa dele nesse mercado online, para o médio empresário ali que a vida inteira foi muito no físico, e agora ele está conhecendo esse mundo online. O que você pode falar para ele? Cara, para esse cara em si, né, às vezes é difícil desse cara falar, como um curso, segue fulano, porque provavelmente a pessoa não tem tempo, etc. Eu acho que pessoas, velho. Eu acho que às vezes trazer, se a pessoa realmente quer isso, trazer uma pessoa meio que um head de marketing, trazer alguém de mercado para isso, que vai entender do seu produto, né? Às vezes tem muita gente aí que, cara, manda super bem em empresas com verba limitadíssima, etc. E consegue tirar leite de pedra. Eu acho que pessoas mesmo, sim. Boa. Óbvio, se for uma pessoa curiosa, que tem tempo, procurar sobre, eu acho que SEO, a pessoa me pergunta, pô, mas você saiu do SEO, você acha que SEO morreu? Não, pelo contrário, cara. SEO não vai morrer nunca, eu acho. Enquanto o Google existir, vai existir SEO, entendeu? Morreu porque eu fazia, eu acho. O que você fazia? O que eu fazia morreu, eu enxergo dessa forma. Inclusive, tem gente que quis manter e, óbvio que não tem o resultado que tinha antes, mas ainda consegue ter um resultado ali fazendo aquilo parecido. Mas é que, cara, SEO, todo mundo tem que fazer SEO, tem que ter um blog pro seu negócio, tem que estar posicionado no Google. Eu acho que a piadinha que a gente fazia 10 anos atrás de que você quer o melhor lugar para esconder um corpo no mundo é na segunda página do Google, ainda é válida, entendeu, cara? Se você não tá na primeira página com a palavra do seu negócio, você tá sumindo. E, cara, SEO local, né? Então, buscas locais ainda funciona super bem. Não só Google Meu Negócio, não, mas ranquear para a palavra seu negócio Belo Horizonte, seu negócio bairro. Isso funciona super funciona. Funciona muito. Ranqueia, entendeu? A própria busca, eu acho que são os principais lugares para começar. Eu acho que muita gente quer focar muito em social media para o negócio local e tal. E se eu fosse começar um negócio hoje do zero, no digital, social media seria meu segundo passo. O primeiro passo mesmo é Google local. Google local, cara. Tanto o pago como o orgânico. Top. Cara, você tá aqui, eu vou dar uma aproveitadinha a mais ainda. O que você pode falar, então, pro jovem que tá entrando nesse mundo do marketing online? Aquele cara ali, 18, 20 anos, mais ou menos você, 10 anos atrás, 12 anos atrás. O que você pode dar de dica para esse cara? Certo. Essa é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder. Na verdade, não essa exatamente, mas muita pessoas me perguntam o que você faria hoje se você fosse começar. E, cara, hoje você tem um leque muito maior de possibilidades, né? Na minha época não tinha esse mercado de afiliados para fazer tráfego pago, para ser gestor de tráfego local, etc. Não tinha. Eu acho que foco. Acho que o principal que a galera tem que ter é escolher uma coisa assim, olha, escolhe aí 3 coisas diferentes, um analista de social media, um gestor de tráfego, um cara de copy, redação, e foca. Tenta uma dessa mesmo, estuda e dá a cara a tapa, assim, arruma... Porque ele vai fazer isso pra sempre. Exato. Primeira entrada. Exato, e às vezes esse mercado te dá a opção de tentar mais de uma coisa, tá? Então, às vezes você vai entrar numa empresa, procura um trabalho, você vai começar fazendo uma coisa, mas às vezes lá dentro você pode partir para outra coisa.
Então, uma coisa aí que falta no mercado hoje é a galera de CRO, sabe? De otimização de conversão. Não tem profissional. Só que um profissional cru, ele nunca vai começar, eu não sei nada, vou virar um cara de CRO. Não, você não vai, entendeu? Em geral, ele foi um design, um social media... O cara que fazia, um cara de analytics, etc., que depois o próximo passo foi para isso, entendeu? Então é isso, você tem que ter um caminho. E, cara, ilusão de dinheiro fácil... O dinheiro não é fácil, entendeu? Um ou outro aí, você vai ver um menino de 17 anos que ganhou milhões, ou o cara lá que não sei o que, cara, mas não foi fácil. Essa pessoa, ela já era muito boa em alguma coisa, ela pegou, etc. Só que a gente não pode se comparar com o outro, sabe? Então, é muito fácil a gente entrar nesse mercado e ficar comparando a grama do vizinho, porque a grama do vizinho tá sempre mais verde. E, cara, já cansei de conversar com uma galera que, cara, fica pensando, tipo, aquele, nossa, eu sou um merda, meu irmão, porque nada que eu faço dá certo, etc, etc, etc. E, cara, não é verdade. O mercado, ele é difícil, ele tá cada vez mais concorrido. Ele, com certeza, vai ser, sim, um mercado que tem mais oportunidades do que um mercado tradicional, assim. Mas não é tão fácil igual tentam te vender. Então, só cuidado com a ilusão do sonho do dinheiro fácil, porque não é. Mas eu acho que escolher uma coisa e tentar fazer aquilo é o caminho. Seguir gente que te pareça mais séria. É difícil falar quem é sério e quem não é, mas tem muito picareta por aí ensinando merda. Uma máxima do mercado aí, galera. Muita gente que lançou o curso porque faliu, porque não tem mais dinheiro. Fazendo aquilo, exato. Então, cara, isso existe desde sempre, tá? Se você tá fazendo uma parada ali, essa parada morreu, aí você lança um curso ensinando aquilo. Por quê? Porque se ele tá te ensinando aquilo, vai parar de funcionar em breve. E eu não vi acontecer 1, 2, 3 vezes não, tá? Foram várias vezes, vários gurus que nasceram do nada com uma técnica infalível. O cara dura ali 6 meses, 1 ano, e depois some porque ele sabia fazer aquilo, parou de fazer, não daria mais, mas aí o cara vai vendendo um curso ensinando aquilo. Por que o cara tá vendendo um curso ensinando aquilo? Muita gente começa a fazer. Muita gente começa a fazer, só que ele para de se atualizar. Por quê? Porque ele está muito focado naquilo, então ele parou de aprender coisas novas, etc. Então o cara não dá conta de acompanhar o mercado. Porque o mercado é dinâmico, tudo muda. Então, por causa disso também, né, eu acho que, óbvio que não são todos, tá? Tem muita gente séria no mercado, tem gente que é guru há muitos anos aí por causa de um motivo, porque o cara é sério, tá ensinando coisa de verdade. Muita gente ensina o básico, por quê? Porque o básico funciona, o feijão com arroz ainda funciona, né? Não adianta você querer ir para a técnica mirabolante XYZ se você não sabe o básico, né? Então, eu acho que é seguir o caminho mesmo, começar pelo básico, começar pelo simples e tentar evoluir. Boa, perfeito. Rufinão, muito obrigado por ter vindo, foi uma aula. Eu acho que quem assistiu até aqui aproveitou muito, aprendeu muito com esse cara. Eu também entendi mais ainda hoje da sua jornada e a partir de hoje eu te admiro mais um pouco ainda, como se fosse possível. Mas valeu, obrigado. Demorou, velho. Tamo junto. Muito obrigado aí. Demorou.